Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou trazer uma aula para vocês, ainda continuando fórmulas, certo? Só que a fórmula de hoje é a fórmula de média ISE, ou situação, tá? São duas fórmulas bacanas, bem interessantes e bem úteis. Elas trabalham em conjunto e vai ajudar bastante a vocês se vocês quiserem descobrir, por exemplo, a média de determinados valores ou qual é a situação daquela determinada fórmula ou de repente qualquer valor que você queira saber a situação ou de repente até de um estoque, alguma coisa. Então é bacana mesmo essas duas fórmulas aí, tá? Então vamos para elas. No primeiro momento, eu vou trazer para vocês a fórmula de média dentro de um boletim. Por quê? Fica mais fácil didaticamente vocês entenderem. Agora, a fórmula de média funciona com qualquer tipo de informação de planilha que vocês queiram, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe um boletim com 4 alunos, André, João, José, Daniel, e aí basicamente 4 matérias, né? Português, matemática, ciências, história, tal. Então aqui está o boletim desses alunos. E vamos descobrir qual é a média desses alunos. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Na coluna aqui referente à média, eu vou clicar e vou digitar igualdade. Que toda fórmula, vocês sabem, que inicia-se com igualdade. Quem não lembra disso, volta aí na aula 7, eu vou deixar o link para vocês aí, para vocês reassistirem e dar continuidade, tá bom? Mas todas as fórmulas inicia-se com igualdade. E agora eu vou digitar a palavra média. Detalhe, a palavra média pode ser com ou sem acento, não interfere em nada, tá bom? Vou abrir um parêntese e agora vou escolher qual é o intervalo. Então, daqui de português até história e vou dar Enter. E ele me dá a média, aqui ó, 5,5, certo? E aqui ele está me mostrando na barra de fórmulas como é que ela fica, ó, igual média B3 até, lembram? Até, que 2 pontos significa até, é 3. Então ele me deu a média aqui. E o que essa fórmula de média fez? Bem, pessoal, ela fez o seguinte, ela somou esses 4 valores e dividiu por 4. É como se nós tivéssemos feito o seguinte, na matemática, quando a gente quer saber a média, a gente soma e divide pela quantidade de itens que a gente quer. Então, para nós não utilizarmos duas fórmulas, existe no Excel a fórmula de média. Se tivéssemos 10 valores, ele iria somar os 10 valores e depois iria dividir pelos 10 valores e iria me dar uma média. Certo? Então, a fórmula de média é muito útil nessa questão. Acelera o processo, tá bom? E ela só é isso mesmo. Você digita, vamos lá, de novo, ó, igual, média, com ou sem acento, tanto faz, abre parêntese e seleciona o intervalo que você quer. Simples. E agora, ó, dá Enter. Olha lá, 8,3. João ficou com 8,3. José, vamos lá. Eu vou digitar essa com o acento para vocês verem a diferença. Ó. Média, abri parêntese e selecionei. Ó. Tá vendo? Funcionou da mesma maneira. Tá bom? Então, igual, média, seleciono e funciona. Pronto. Fórmula de média. Só isso. Tão fácil que dá raiva tirar uma média das coisas agora, né? Então, qualquer coisa que vocês precisem tirar uma média dentro do Excel, é só isso daí. Tá bom? Agora é o seguinte. Logicamente, nós temos uma média. Já sabemos a média de cada um dos nossos alunos. Agora eu vou precisar saber a situação desses alunos. Se eles estão aprovados ou reprovados. No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar esses dois critérios. A única observação que eu devo fazer a vocês é na fórmula de situação. Por quê? Porque é uma fórmula que a gente usa vários critérios. E se nós não digitarmos corretamente nos lugares esses critérios, a fórmula pode dar um erro aí. Então é uma fórmula um pouquinho mais chatinha, porque já envolve outros sinais assim que vocês ainda não viram dentro do Excel. Tá bom?
Então, a fórmula de situação, ou SE, ou SI, seja lá como vocês queiram chamar, vai me trazer o mesmo resultado aí. Então, para isso, eu vou digitar igual, SE, vou abrir parênteses. Esse teste lógico aqui, ele está perguntando qual é a lógica que a fórmula vai utilizar. Dentro da lógica, nós precisamos ter uma célula e a sua lógica. Então, nesse caso aqui, eu quero saber o seguinte, ó, a situação vai ser de qual célula? Dessa daqui, ó, da F3. Não é assim? Quando a gente quer saber se está aprovado ou reprovado, não tira da média? Pronto. Aí você seleciona a célula referente à média. Agora, qual vai ser a situação dele? Então, eu quero dizer o seguinte, se F3 for menor ou igual a 6, isso aí é vocês que vão determinar. Vocês podem dizer maior ou igual, pode dizer menor ou igual, pode dizer só maior ou só menor, pode dizer só igual. Isso aí é vocês que vão determinar, certo? Essa parte lógica é vocês que vão dizer para o Excel de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então depois que eu faço essa parte lógica, isso aí tudo é a parte lógica. Eu vou digitar ponto e vírgula. Detalhe, tem que ser ponto e vírgula mesmo, viu pessoal? Não é dois pontos. Nesse caso é ponto e vírgula. Por quê? O ponto e vírgula significa então. Então, certo? Eu vou abrir agora parênteses, desculpe, aspas. Vou abrir as aspas aqui e vou digitar qual é a situação. Então, no nosso exemplo aqui, ó, é aprovado. E vou fechar de novo a aspas, vou digitar de novo ponto e vírgula, vou abrir outra aspas e vou digitar reprovado. E agora fecho o parêntese. Tá vendo? Ficou complicado? Não se preocupe, vou descomplicar agora para vocês. Vamos lá. O que foi que eu disse aqui para o Excel? Se F3, que é a nossa média, for menor ou igual a 6, então aqui ó, ponto e vírgula significa então. Aspas significa escreva. Então, escreva aprovado. Ou então, escreva reprovado. Ele vai analisar a F3 e de acordo a essa lógica vai me dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Quer ver? Olha lá, ó, reprovado. Por que deu reprovado? Vamos entender o porquê. Porque aqui, ó, se vocês analisarem, a minha lógica foi essa daqui, ó. Tá vendo? Se F3 for menor ou igual a 6. Então, 5,5 é menor do que 6. Ele vai me dizer o quê? Que foi reprovado. Então, a fórmula de situação, ou SE, é só isso que ela me traz. Uma situação. Certo? E é assim que vocês vão ler a fórmula. Se F3 for menor ou igual a 6, então, ó, ponto e vírgula, ó, então, aspas, eu abro aspas aqui, digito o que eu quero de condição, né? Fecho, abro aqui de novo, ó, ponto e vírgula, ó, e abro outra aspas e a outra, no caso, situação que eu quero. Simples. Aqui, ó. Certo? Nesse caso, deu reprovado. Vamos fazer outro aqui de novo, para vocês entenderem. Ó. Igual, se, abro parênteses, F4, for menor ou igual a 6, então, escreva, aprovado. Observem que onde eu abro aspas, eu fecho as aspas. Eu não posso esquecer nada. Agora, ponto e vírgula, que é a outra condição, abro aspas, reprovado, fecho agora as aspas e o parêntese.
Observem que o parêntese que eu fecho aqui é porque eu abri logo, o parêntese que eu fecho aqui foi logo que eu abri aqui, ó, no início. Olha lá, ó, esse já deu aprovado. Por quê? Porque 8,3 é maior do que 6. Então vamos lá. Outra coisa, onde tem aprovado e reprovado, pode ser qualquer coisa que vocês queiram digitar. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro exemplo aqui a vocês, utilizando estoque baixo, estoque alto, essas coisas. Então a fórmula de situação é isso, tá? Igual SE, abre, parênteses. No caso, escolho agora a condição, teste lógico aqui. Opa. Aqui agora, pessoal, vou adiantar um pouquinho porque já expliquei para vocês, só para a gente fechar essa parte aqui mesmo, para não ficar o boletim vago. Aprovado. Detalhe, ó, eu vou provocar um erro aqui, certo? É muito comum o seguinte erro. Eu vou esquecer de fechar o parêntese, certo? Aqui, ó, eu abri, observem que eu abri o parêntese aqui e não fechei. Ele passa, tá vendo? Mas não se acostume a esquecer de fechar os parênteses. Se você esquecer qualquer intervalo desse aqui, possivelmente possa ser que dê erro. Bem, então tá aqui. Por exemplo, ó, André foi reprovado, João foi aprovado, José foi aprovado, Daniel também foi reprovado. Outro detalhe, vocês já sabem que eu estou utilizando os nomes das células e por este motivo, qualquer valor que eu digitar, ele automaticamente vai alterar as minhas médias. Por exemplo, se eu digitar aqui 8, já muda toda a situação de André, tá vendo? Ele já saiu de reprovado e ficou aprovado. Aqui agora também eu vou digitar outro valor e você vai ver que ele já sai para reprovado. Tá bom? Bem, agora é o seguinte, espero que vocês tenham entendido a fórmula de situação. É uma fórmulazinha meio chata, como eu falei, porque tem essas questões, né, desses critérios, ponto e vírgula, aspas, mas a dica que eu dou a vocês é praticar. Não deixem de praticar, abra o Excel de vocês, inventem, façam alguma coisa. Se vocês até quiserem reassistir a aula e refazer, eu até recomendo, tá? Mas não deixem de praticar. Então, essa é uma das situações que eu posso utilizar o Excel, porém, eu vou mostrar uma outra situação que vocês podem também trabalhar com esta fórmula. E que é essa situação aqui, ó. Como eu falei, ó, estoque alto, estoque no meio, estoque baixo. Observem que olha o tamanho da minha situação. Eu criei 3 condições aqui, ó. Eu queria saber 3 condições. Quando o estoque estiver baixo, quando o estoque estiver no meio e quando o estoque estiver alto. Certo? Então, a fórmula de situação, eu trouxe essa aqui para vocês entenderem que não fica só restrito a 2 situações. É no mínimo 2. Certo? Agora, o máximo quantas vocês desejarem. Tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, se K2 for menor ou igual a 9, o estoque vai ser baixo. Então, se K2 for igual a 10, o estoque vai estar no meio. Então, se K2 for maior ou igual a 11, o estoque vai estar alto. Certo? A diferença que nós utilizamos para reprovado e aprovado foi a quantidade de critérios e também, se vocês perceberem, a quantidade de parênteses que eu tive que fechar. Lá eu fechei apenas um, aqui eu já tive que fechar 3 parênteses.
Porque esse primeiro parêntese aqui, ó, é desse primeiro critério. Esse segundo parêntese aqui é desse segundo critério. E esse terceiro parêntese é desse último critério aqui. Então, a quantidade de critérios que vocês forem utilizar tem que fechar a quantidade de parênteses. Tá bom? E aqui está o resultado. Ó. 11 é o estoque alto. Então, se de repente eu digitar aqui 5, ele já fica no estoque baixo. Se eu digitar aqui 10, o estoque está no meio. Então, se eu digitar aqui agora 20, o estoque vai para alto. E aí vai, certo? Aqui eu trouxe esse exemplo para vocês, tá bom? E por fim, é isso que eu vim mostrar a vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Recomendo e sugiro, caso não entendeu como funciona uma fórmula, eu expliquei na aula 7, reassistam e aí vocês continuam a aula 8, tá bom? Peço a vocês aí, ó, que deixem o seu like, compartilhem, deixem o seu comentário, os seus pedidos. Não deixem de seguir nosso canal, tá bom? O apoio de vocês, o incentivo de vocês é muito importante para nós. Então, recado dado. Aguardo vocês para as próximas aulas. Fica com Deus aí. Um abraço e até mais.